que a gente já não tenha começado? Ha. Verdade. Então, gente, posso começar então, Pode. Rodolfo? Pronto, né? Eu sou Jocélia Freire, né? Que vou estar hoje, acredito que mediando, mas eu acho que vai ser uma conversa super tranquila que a gente já vem, né? É interessante essa proposta do evento de estarmos participando das oficinas, e aí a gente vai se conhecendo um pouco, fica mais familiar, né? Não é aquele susto que você entra e não conhece ninguém, já vi vocês durante o dia, só alguns que não, mas a maioria estava ali, né? Então a gente já vai criando uma interação, né? Uma relação. Então, como eu falei, eu sou aqui de Salvador, sou cearense, mas moro em Salvador desde muito pequena, né? Eu sou estudante de doutorado na UFBA, Escola de Dança, sou formada em dança. Então, sou das danças de salão também, né? Meu interesse de estudo, meu objeto está vinculado às danças de salão, às questões que perpassam por essa dança. E aí, eu estou aqui hoje para tentar fazer uma costura aí legal, e vocês também vão me ajudar a pegar nessa linha, né? Para costurar comigo. E para a gente começar, eu queria solicitar, sugerir, pedir que a galera que participou, né, Fernando, Vinícius e o Oberdan, falassem um pouco sobre as impressões de vocês sobre a oficina, o que é que vocês perceberam, porque, como eu falei, acho que foi na primeira oficina, né? A gente propõe uma coisa e às vezes a gente até cria uma imaginação do que pode acontecer, mas sempre tem algo que acontece que nos surpreende e que faz a gente pensar em outras coisas, que nos causa também outras inquietações, que nos faz querer modificar algum caminho ou agregar mais alguma coisa nas propostas que a gente, né, traz para os ambientes onde a gente trabalha, onde a gente está pesquisando também. Então, eu queria saber de vocês, durante as oficinas hoje, nesses encontros, essas trocas, esse compartilhamento, quais as impressões, inquietações, né, transformações, acréscimos que vocês vão, né, levar depois desse dia incrível com vocês? E aí vocês fiquem à vontade, não vou determinar a ordem, podem ficar livres para ir propondo esse início dessa costura. Maravilhoso. Quando ele soltou o microfone, eu pã, fechei o meu. Boa noite, gente. É, Então, a gente está acostumado, né, um pouco a participar de eventos assim, né, imersivos, de troca, compartilhamento no presencial, né? E, e aí, assim, sobre a minha perspectiva disso tudo, assim, não só da minha oficina, da minha proposição, poxa, eu achei que para mim foi muito importante ter essa troca, né? Ter esses outros olhares sobre o meu trabalho, assim, porque acho que é isso que vai construindo, né? Vão construindo as pesquisas. É, eu achei que essa metodologia, né, de estar, né, durante o dia inteiro, eu acho que isso faz a gente ganhar uma certa intimidade, né? E como isso é importante para a gente justamente se abrir à proposta do outro, né? Dentro desse dia de trabalho, né? E aí é engraçado, porque, né, pegando como a gente está o dia inteiro, assim, o que eu percebi mais é que a tela, ela castiga, né? E aí eu entrei aqui, vocês estavam falando sobre tela, sobre cansar, alguma coisa assim sobre cansaço, porque estava muitas horas e tal. E aí essa diferença, né, das proposições da manhã, né, os corpos frescos, descansados, mas também ainda tímidos, porque ainda não trabalharam, não se aqueceram, né? E aí a gente vai passando para depois do almoço, né, e chega até a tarde, né? Você vê uma progressão do cansaço um pouco, né, das pessoas, mas eu acho que é também
um grande motor de motivação, assim, sabe? E acho que foi muito bem, pelo menos o dia de hoje, né? Eu achei que foi muito bem costurado, assim, tem muitos aspectos em comuns entre as nossas proposições, nossas pesquisas, né? Em algum ponto sempre se cruza, né? Enfim, eu fiquei com essa impressão, assim, e essa também esse estar aberto assim, eu acho que é muito importante, assim, é crucial para andar com as coisas, assim, nesse formato principalmente, né? Enfim, é um pouco disso. Então, para mim, fica uma reflexão sobre, algo pequeno que a gente consegue passar, sabe? Uma coisa assim, muito mínima. Existe uma frase, inclusive, que é do Kazuo, que ele diz que ele gostaria de transmitir algo que fosse muito pequeno, menor do que um grão de areia. Seu microfone fechou, Vini. Oi, Vinícius, eu fechei teu microfone, perdão. Ô, Rodolfo, tá bagunçando a brincadeira. Isso, Rodolfo. Não, é que alguém, Ô, alguém pediu para entrar e eu fui aceitar. Aí a pessoa desistiu, subiu o negócio no nome dele, aí aconteceu. sem problema, você parou no grão de areia. Eu estava dizendo sobre isso, sobre transmitir algo mínimo como um grão de areia, né? Então, essas experiências todas que começaram desde o ano passado, de compartilhamento virtual, para mim foi um aprendizado bastante interessante, embora como a Fernanda falou, assim, toda a minha pesquisa anterior se concentrava muito nessa palavra, que é a presença, né? Então, discutir ela através dessa tela que se tornou um problema assim, bastante profundo. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que não seria uma atitude de negação dessa condição que iria ser, de alguma forma, um caminho, né, para a continuidade desse estudo, mas aí tentar descobrir o que de mínimo, né, desse estudo da presença poderia ser transmitido, né, através das telas. Então, aos poucos eu fui descobrindo assim algumas coisas. Eu lembro que na a primeira experiência que eu fiz, eu usei esse exercício teatral de você pegar alguma coisa de alguém e dar para outro, assim, às vezes é imaterial, né? Eu crio alguma coisa, dou assim, para alguém, alguém pega, mesmo faz esse gesto de pegar e dar para outra pessoa. Eu fiz uma proposição como se a gente fizesse para eu entregasse alguma coisa para a Juscelia pegasse e entregasse para o Berdan e assim sucessivamente. E aí eu tive um estalo naquele momento. E pensei assim, que interessante, né? Como que de alguma forma nós estamos conectados, assim, cada um está um distante do outro, mas existe realmente algum lugar onde nossos corpos se encontram, apesar da distância, né? Então, eu fui descobrindo, fiz uma aula de dança butô também, da Ana Medeiros, que para mim foi muito importante. E hoje foi mais uma dessas experiências e, ao mesmo tempo, diferente. Bastante diferente. Eu me senti bastante arejado. Acho que é porque eu já tinha também esperado bastante tempo desde as últimas aulas que eu tinha feito. E me pareceu, enfim, uma experiência bastante diferente das outras que eu tive. Mas, assim, não sei dizer o que eu mudaria ou coisas assim. Isso é uma coisa que foi uma improvisação, digamos assim, de alguma forma. Eu tinha ela preparada, mas eu sempre vou mudando alguma coisa no meio, assim, eu funciono melhor dessa forma.
para mim, bastante desafiador hoje, assim, estar nesse estado de compartilhamento e também fazendo as oficinas, né? E esse coletivo temporário e provisório, né? Digamos assim. E porque para mim, enfim, vou juntar coisas, né? Não sei porquê, não importa tanto, né? Mas porquê, né? Não vai ter um porquê, é desafiador, assim. Mas eu estava, né? Último ano de graduação em dança, início da pandemia, e daí várias questões políticas e tal, e o colegiado de dança simplesmente resolveu continuar. Uma graduação em dança simplesmente continuar de maneira remota, assim, sem nenhum tipo de pausa de reorganização, sem parâmetros didáticos, pedagógicos, e eu me senti extremamente incomodado, né? Não vou usar a palavra violentado, porque também daí me coloca numa posição de vítima. Eu me senti muito inquietado, assim. E questionei também, né? Quando eu pude, assim, mas, enfim, aqueles momentos em que você não tem muito como o que fazer também, assim, todo mundo ainda tentando entender o que era a pandemia e tal, né? Então, e eu tinha o meu TCC, estava indo mais para movimentos de liberação, uma pesquisa mais relacional também, coletiva, né? Enfim, como um círculo de liberações, cada um, enfim, propor um tipo de liberação, alguma coisa assim, né? Mas estava também muito em mim também, assim, individualmente também, estava pesquisando em mim isso. Mas daí com a pandemia teve esse gap mesmo, perda de sentido, assim, né? Tipo, é fazer por fazer, é continuar por continuar, é me formar por formar, e enfim, a minha pesquisa e a falta, né? E a falta acessória e tal. Mas daí eu, enfim, acabei reprovando as disciplinas de 2020 e deixando para esse ano, para terminar. Depois que eu comecei a entender melhor, né? Essa questão do remoto, como é que eu fico, como é que as coisas acontecem. E em 2020 eu comecei algumas pesquisas, assim, eu comecei a dar aula, né? Aula individual online, em grupo não consegui imaginar propor isso. E comecei uma pesquisa artística sobre essa questão mesmo do estar, né, em parceria online, assim. E é uma pesquisa que move até sobre a questão dos sentimentos, sensações durante a pandemia, né, corporal e tal. E daí decidi colocar o meu TCC para esse campo. Então ele é trabalhado para ser online mesmo, assim, e já tem sido apresentado e testado algumas vezes, assim. O que hoje foi muito interessante para mim são as pessoas também, né? E daí hoje eu propus a camiseta, não tinha proposto ainda, e salientado a questão do espaço. Acho um pouco pelas questões aqui é que eu vi, não, apresentar e trazer, convidar, né, o espaço como um lugar importante, assim. Mas aí foi muito legal que daí quando eu vi a Cadu, né, enfim, né, na cadeira, no seu com a não lembro se é a camiseta, enfim, o tecido sobre as coxas, isso eu falei, gente, eu estou fazendo os convites muito na minha ideia, né, de, enfim, não cadeirante, que pode ficar no chão assim, enfim, que está à vontade e tal. E isso mudou um pouco a trajetória, assim, do que eu estava propondo também, assim. E me fez reavaliar o que eu já tinha proposto até ali também, assim. Então, é interessante as presenças mesmo, né? As pessoas diferentes, as diferenças das pessoas presentes, né? As diferenças das pessoas presentes nessa troca, assim, para mim, muito, muito rico, assim. E acho muito interessante, enfim, na tua colocação, Jocélia, a questão da decolonização e tal, né? Porque, enfim,
todo dispositivo é um dispositivo que vem com as marcas e as estruturas da colonização, né? O celular, a câmera, as nossas referências universitárias, né? A universidade, a estrutura arquitetônica onde a gente está, com essas paredes, né, perpendiculares, enfim, tudo isso tem traços coloniais aí, né? E nós também, né? No meu caso, né? Meu DNA, né? O DNA também dos colonizadores, e tudo isso, assim. Então, como essa proposta de neurodiversidade em movimento move também, né? Essas questões. E no meu trabalho isso se move muito num deixar as questões acadêmicas universitárias para um lugar. A minha orientadora que resolva, se ela estiver incomodada com alguma coisa que eu estou fazendo, ela que me diga. Se está faltando referência também, eu vou trabalhar com a ideia da falta. A falta de corpos, diferentes na universidade, a falta, por exemplo, eu queria fazer estágio, estou falando muito, mas eu queria fazer estágio na Associação de Cegos aqui de Curitiba. E eles falaram, olha, não está rolando, porque a comunidade, né, os cegos que a gente tem, eles não estão conseguindo lidar com essa coisa do grupo da videochamada. A gente está tentando pelo grupo de WhatsApp, mas aí eles estão com dificuldade de entrar e tal, né? Então, essa velocidade de adaptação também, né? E que não acontece, assim, não é de uma hora para outra, né? E daí isso marcou também a minha proposta do TCC nesse sentido, assim, de como me afetar por isso, entendendo que não dá para resolver, mas não é sobre resolver, mas é por ser afetados por camadas que não são as camadas hegemônicas, digamos assim, né? É um pouco isso. Ai, que bom que você trouxe essa coisa do decolonial, né? Que eu coloquei lá na minha escrita, porque tem relação direta com a minha pesquisa de doutorado. E aí, pensando agora no trabalho de vocês, né? Eu fiquei pensando se essa proposta que vocês trouxeram, eu acho que o Oberdan, eu tenho problema com seu nome. Oberdan já falou um pouco que a perspectiva dele já foi construída para esse meio virtual, né? Mas se você, Vini e Fernanda, já propuseram essa oficina ou algo parecido presencial, e até o próprio Oberdan pensar de quais os limites e avanços, ou não tem limites e não tem avanços, ou não dá para fazer essa análise, quando vocês pensam ou analisam, né, se vocês já fizeram algo parecido no presencial, qual é o ponto que vocês conseguem avaliar na balança do que é interessante em ser por aqui e ser no presencial, em uma sala, com as pessoas, em um evento onde a gente troque de uma outra forma que não seja virtual, né? E aí depois eu quero que Rodolfo nos conte se foi proposital a arrumação do dia. Mas aí daqui a pouco eu entro nessa questão, tá bom? Aí primeiro eu quero ouvir de vocês, né? Se essas proposições já foram feitas presencialmente e na balança, o que é que vocês percebem, né? De que isso aqui limita, isso aqui pode colaborar ou não. Uma análise sobre essa perspectiva do trabalho de vocês no virtual e presencial, como é que pode ser visto. Eu sei que são ambientes diferentes, que vão dar perspectivas diferentes, mas como vocês percebem isso? Começar falando, então. Então, essa proposição, foi inédita mesmo, do jeito que ela foi apresentada aqui, ela é inédita, a que eu fiz. Então, não, presencialmente, essa proposição eu nunca fiz, mas, ao mesmo tempo, ela é de alguma forma, um pouco das coisas pelas quais eu venho passando nos últimos anos, é aquela coisa de uma pesquisa que vai
encontrando caminhos, bifurcações dentro de um eixo principal. Então, tem as duas coisas. E existe uma diferença muito grande da qual eu percebo que eu tive que abrir mão assim, para conseguir trabalhar um pouquinho com esses princípios na dimensão do virtual, do ambiente virtual, que é uma das coisas que me preocupou bastante desde o início foi não criar um movimento que eu precisasse que a pessoa repetisse exatamente igual que eu estava fazendo. Sempre foi uma preocupação mesmo, porque para mim já era uma confusão. Então, era uma coisa que, no fundo, eu sempre quis, de alguma forma, retirar das minhas aulas essa sensação de reproduzir o espelho, né, de alguém. E no virtual se tornou mais necessário ainda. Isso também, de alguma forma, levou para esse lugar que é pensar numa condução, numa condição de improvisação que não seja marcada por uma unidade formal do movimento e que ela consiga se abrir para as diferentes formas de entender. Eu percebo que isso acontece bastante quando as proposições são guiadas mais pela voz, mais do que por uma imagem do corpo, né? E mais uma coisa também que eu acho que tem a ver com um pouquinho com o que o Oberdan estava falando é a gente pensar o capacitismo nas nossas práticas, né? Então, como é que quando a gente coloca algumas condições, por exemplo, de usar certos membros específicos naquelas ações, como estar em posições de nível, enfim, executar algumas condições, elas são restritas para pessoas que possuem certa tipicalidade de motricidade ou de neurotipicidade. Então, eu acho que quando a gente está atento para essas diferenças em comunidade, eu acho que um dos caminhos que eu vejo e que me preocupa e que eu tento experimentar tanto, que foi um aprendizado que eu tive agora na dimensão virtual, mas que eu gostaria de levar para o presencial, assim, possível, é um pouquinho também desse modo não formal. E não sei se todo mundo me entende bem quando eu tento explicar o não formal, mas é isso que, de alguma forma, é mais energético do que de contornos, digamos assim, né? Então, isso foi uma das coisas que me chama a atenção. Mas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu diria que no presencial, muitas coisas eu consigo dar conta, eu acho que a situação consegue dar conta, muito no nível da percepção, do afeto, da sensação, de coisas que a gente aprende em nível que se torna muito mais difícil de comunicar, né? Eu percebo que o Zoom ele é muito neurotípico de alguma forma e a gente fica muito restrito ao discursivo, ao formal, justamente. Então, acho que propor justamente isso tudo que eu estou falando aqui é um desafio bastante gigante, né? Eu acho que o que o Vinícius colocou, né, sobre essa atenção ao capacitismo, né, dentro do trabalho, é uma observação assim fundamental dentro desses planejamentos, né, principalmente dessa outra lógica de se propor, né, atividades assim, e uma preocupação constante, né, porque é preciso de fato uma abertura dos propositores também, né, nossas assim, né, de desconstruir as ideias já muito estruturadas que a gente tem uma condição de que vai dar certo, de que está tudo na nossa zona de conforto,
enquanto, né, tá tudo explodindo ao redor. Então, para mim é um desafio muito grande, assim, essa dinâmica de hoje, essa proposição de hoje, ela aconteceu já presencialmente, mas não da mesma maneira, né? Porque as pessoas lidavam com papel, né? Lidavam com tinta também, assim, então tinham outros dispositivos e outras ignições sensoriais, e eu tive essa experiência de lidar, ter uma vivência foram 2 horas durante um dia, dentro de um período de residência no Centro Coreográfico, no Rio de Janeiro, onde eu tive uma vivência com a Companhia Pulsar, e eu tive uma troca, uma proposição, né, dentro dessa minha pesquisa, mas aí era uma proposição mais ampla. Tinha esse ponto, né, das imagens em espelhamento, da desconstrução da forma, né, da própria percepção, que não deixa de ser um trabalho também não sei se eu posso ter a pretensão de falar isso, mas que tomara que seja em algum ponto de empoderamento para os próprios corpos, a moverem da forma como se movem, e não da forma possível, né, mas da forma como se movem, né? E aí foi um outro lugar, né? um outro lugar. Aqui, essa experiência, a proposta inicial, eu até estava falando com o Rodolfo ontem, né? Porque eu tinha inicialmente submetido a proposição com uma prática, uma sugestão de prática que os participantes também fizessem, construíssem, né? De acordo com aquela lógica presencial, trazendo para o campo digital, né? Que os próprios participantes produzissem as próprias imagens dentro desses aplicativos, como eu mencionei, né? Experimentando fazer, né? Uma imagem que queira, espelhando uma imagem que quisesse, trabalhando o corpo em cima dessa imagem, né? Se relacionando mais. E aí eu até desisti, eu falei com o Rodolfo, não, assim, acho que não, porque pode não ser acessível em muitas camadas, né? Essa proposição, né? E para além também das possibilidades físicas, né? Acho que por possibilidades N outras, né? Então, assim, dentro disso, eu tento muito ir entendendo, percebendo, observando, estando atenta para que as coisas possam conduzir. Mas eu concordo super com o Vinícius que esses lugares, né, estruturados de videoconferências com as suas ferramentas, apesar de algumas, né, não sei se aqui tem, mas o Google Meet tem legenda automática e tal, mas faltam coisas, né? E também impossibilita muito a participação maior, assim. Então, acho que sempre um grande desafio, mas acho que é um desafio de atenção, de fato, das proposições e das pesquisas de fato saírem, sabe? A gente não está tanto dentro do nosso umbigo, entender como é que isso pode funcionar para que todos tenham essa experiência também da maneira não melhor possível, porque a gente está longe de estar, né, mas da menos pior possível, né, no caso, né, dentro da nossa estrutura toda. Enfim, acho que é um pouco isso. Eu vou falar com esse convite de falar, né, como seria presencial, rapidinho, mas antes falar também essa questão do Zoom, né, essa diferença em que eu não consegui bem entender cada pessoa que estava, assim, às vezes tem um número limitado de pessoas que você consegue visualizar ali no mosaico também, né, e também, às vezes, como modificar dependendo das pessoas que estão, né? Enfim, no meu trabalho tem um pouco isso. Não tem como agora eu criar uma coisa acessível para todo mundo, né? Que eu posso dizer que inclui todo mundo, assim. Reconhecer os recortes que eu posso fazer, assim, e o quão disponível eu estou para adaptar, né? E às vezes não é no mesmo dia que
que isso acontece, que é possível, assim. Pensando para um ambiente presencial, essa minha proposta de receptáculos, eu sinto que o corpo vai emergir ainda mais, vai emergir de uma outra maneira na proposta, né? O corpo como receptáculo. Enfim, eu já testei isso com essa minha colega do processo artístico que a gente tem, com a Gabriele, e foi bem interessante. Hoje também veio um pouco a coisa de, né, de habitar a camiseta. Então, mas aí foi mais uma inversão. Enfim, mas daí eu sinto que o corpo vai vir mais, assim. E até a relação entre os corpos também, né? Porque uma saudade, eu sou da prática de contabilização, a minha saudade de ficar em cima de alguém, de, de roubar um colo, de dar colo, né? É absurdo, assim. Então, com certeza é um... Mas eu não quero pensar nisso agora, na verdade, por causa do meu TCC, porque eu sou restrito a fazer online. E do tipo, então... Mas obrigado pela pergunta, porque já incubou várias vontades, assim, para o futuro. O próximo projeto. Queria abrir para a galera participar, né? Eu já trouxe esses dois estímulos para os nossos proponentes, nossa proponente, mas também quero que vocês participem, falem, perguntem. Alguém gostaria de participar? Tem alguma pergunta? Algum questionamento? Algum comentário? Eu gostaria de falar. Fique à vontade. Então, aquela primeira intervenção ali, aquele primeiro contato que tivemos ali da questão da camiseta que foi falado, me instigou novamente a eu me adaptar. Porque eu cheguei no meio da aula e eu olhei, tipo, tá, o que eu faço? Porque é a mesma, a gente acessa uma memória. Todo bailarino, toda pessoa que trabalha com arte, tu chegou num espaço, tu tem que olhar o espaço inteiro para poder saber onde tu tá e vai te apresentar. E é ali, pronto, acabou. É mais ou menos isso. A gente acessa, isso trabalha muito a memória. E isso foi muito bom. Porque daí eu, tipo, tá, essa prática, como é que eu vou fazer? Daí eu fui lá, já peguei a camisa, já tinha lido, e daí eu consegui fazer. Mas eu também fiquei me questionando, como o professor aí falou. E daí foi uma reflexão que eu tive, assim, uma autorreflexão, também juntando com aquela outra aula ali da dança contemporânea, que foi maravilhosa também. Que hoje tudo se ligou, né? Tudo deu um encaixezinho, juntamente com a aula de expressividade ali, a expressão, a questão de você saber usar. Eu tenho muita dificuldade, mas ainda estou trabalhando na questão do movimento fino, né? Que isso, com o tempo, a gente vai, coordenação motora fina, desenvolvendo. Eu tenho isso porque neurotípicos não têm tanta dificuldade, mas eu tenho uma dificuldade a mais, vamos dizer assim, para coordenação motora fina. Então, isso ajuda mesmo eu a me instigar e eu gosto dessa questão de propõe desafio, vai, a gente tenta, a gente consegue ver até o limite que dá, como foi falado também aí de limites e tal. Porque a arte é esse campo, né? A arte, o teatro, a dança e a música é tudo um campo de limite. Tem limite? Não. Mas até onde o meu corpo pode ir? Eu sempre me questiono isso, sabe? Para mim mesmo não passar do limite. E quando eu estou dando aula, quando eu estou num ambiente com outros alunos, até onde o limite daquele corpo pode ir? Porque eu sei que cada um, né, possa se enxergar no seu próprio limite. E acho que é um pouco dessa reflexão assim que eu tirei de hoje, os limites. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de comentar? Perguntar? Provocar? Eu Camila? tenho... Sim.
é só uma reflexão, assim, na verdade, que eu trago já da minha pesquisa também, na especialização, assim, de algumas leituras em relação a essa questão do ensino remoto, ensino virtual, as oficinas agora, que são todas virtuais e tudo mais, e de como isso nos afeta, né? É, de que eu fico pensando e desejando, assim, muito de que isso não pare quando a pandemia acabar, que esses incômodos, essas inquietações, esse olhar expandido que a gente já passou a ter para as coisas que já existiam, mas que estavam ali meio acobertadas, meio de ladinho, e aí agora a gente não pode mais ignorar elas. Então, que a gente, seja enquanto dançarino, quanto artista, quanto professor, ou todas essas questões, todas essas possibilidades, que isso realmente signifique uma mudança na nossa prática, que não seja uma coisa que a gente teve que fazer aqui nesse online, remoto, como quer que se chame, e que depois a gente volte a uma pseudo-normalidade, né? Que isso realmente, que essas inquietações, que esse novo olhar, essas novas construções, e aí eu digo isso não só, tipo assim, então percebemos que oficinas online é muito bom porque trazem pessoas do país, então eu vou passar a fazer meu colóquio tudo online. Não, mas outras mudanças também, mais estruturais, mais estruturais mesmo. Tenho esse desejo de que isso aconteça no meio artístico, assim. Obrigada. Alguém mais? Gostaria de comentar, questionar, inquietar, provocar, coisitas? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar Rodolfo, mas antes eu vou comentar uma impressão minha. Como eu fiz as 3 oficinas, né, na minha concepção, né, a minha percepção, que eu senti, foi que vocês estimularam muito o meu imaginário, né? Vinícius, a partir da flor, né, trazendo todas as questões que ele colocou a partir da flor, né? Depois, Oberdan, meninas, eu tenho problema com seu nome. Oberdan, vou falar várias vezes até me acostumar. Trouxe, né, o elemento físico que a gente tocou, mas também era um imaginário ali, né? Estava criando uma relação e estimulando o meu imaginário a partir daquele objeto. E depois a Fernanda que traz as imagens, né? Os desenhos, objetos comuns da vida, e depois ela distorce isso, trazendo outras imagens, e depois bota essa imagem em movimento. Então, o quanto, né, vocês 3 se conectam a partir do estímulo desse imaginário, pelo menos eu senti isso, né? Então, vocês me provocaram, e eu sou professora de escola pública e privada, né? Ensino privado e ensino público. E eu não vou mentir, que vocês me perdoem, mas eu vou roubar algumas coisinhas, pegar emprestado, e com certeza vou estimular as crianças, porque eu fiquei imaginando e fiquei assim, poxa, meus menininhos do primeiro ano iam adorar desenhar alguma obra de arte com o próprio corpo, né? Como é que eu posso levar essa ideia da imagem para que eles abusem mais do corpinho deles, que ficam sentados ali? Como é que eu posso transformar os objetos do dia a dia ali dos meus pequenos em objetos que estimulem eles a criatividade, a caneta da aula, o caderno, né? A própria mesa que está nos limitando agora, porque eles não podem se aproximar, então tem que ficar o tempo todo controlando eles. E como é que eles podem, então, brincar, né, trazendo a ideia dos objetos? E por que não trazer a flor para eles também, né? Fazer esse imaginário. Já tinha feito imaginário essa semana a partir da obra de Van Gogh, mas eu fiquei imaginando quanto seria bom para eles se tornarem árvores andantes, né? Caminhando pela sala de várias formas. Não precisa ser uma árvore bípede, né? Pode ser uma árvore do jeito que eles quiserem transformar isso. Então, eu agradeço, porque vocês estimularam o meu imaginário para levar para essas crianças também outras possibilidades. E eu estava muito preocupada, porque como a gente não pode sair muito da cadeira, tem que ficar controlando o distanciamento deles, de como estimular. E chega uma hora que você fica, né, tipo, poxa, eu quero fazer isso. E hoje vocês acabaram trazendo lembranças de outras vivências
que eu tive na faculdade, outras oficinas, e vocês deram uma pitadinha, assim, botaram a pimentinha no acarajé aqui, tá? Então, eu agradeço muito, porque eu levei sempre eu estava o tempo todo pensando nesses pequenos, de como trazer a proposta de vocês também para esse lugar. Então, eu agradeço. Pode não ter muito a ver, mas foi a minha viagem hoje, tá? Então, eu agradeço muito. E eu queria saber de Rodolfo, se foi proposital, né? Porque tá sim. Se eles quiserem depois até propor para um edital, um evento com a proposta deles como sendo tema, eles podem, né? Porque o negócio está bem costuradinho, está bem, né? Elas estão alinhadas de alguma forma, né? Então, eu queria saber de você, Rodolfo. Isso foi proposital? Oi. Pois é, tu fez essa pergunta, né? Proposital. E aí, como a gente está usando bastante o nome proposição, eu fiquei pensando, foi proposicional, talvez, né? E não proposital. Mas então, Gostei. as costuras foram acontecendo assim, né? Eu funciono, tem um pouco a ver o jeito que eu funciono também, tanto para a parte que ajuda quanto para a parte que atrapalha, né? Acho que faltando uma semana para começar o evento, a Nery mandou uma mensagem: Rodolfo, mas finaliza isso, Guri, que eu preciso saber que informação que eu mando, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas isso foi mudando ali, né? Então tinha uma divulgação que não tinha nomes, depois tinha uma divulgação com nomes, depois tinha uma divulgação com proposições. Aí a proposição que foi mandada no formulário não é a proposição que aconteceu, porque podia mudar, né? Tipo assim, podia mudar, podia. Então eu acho que tem um pouco a ver, né? Tem a nossa proposição no sentido de validar alguma coisa que está acontecendo, mas sempre tem uma proposição quicando, né? Sempre tem uma, ou várias, muitas quicando, né? E aí tu vai chutar a bola. E a gente tem as nossas formas, e aí vem um pouquinho, talvez, nos papos de hoje, assim, né? Tem essa nossa tendência, né? Mas também tem essas outras intuições que fogem, assim, que de repente a conversa passou a ser isso, né? Então, eu tive a ideia de colocar o Oberdan com o Vinícius. Provavelmente, inconscientemente, tinha lá também uma tendência minha a olhar para eles dois, magros, altos, e falar assim da dança contemporânea, contato, improvisação, vou colocar eles juntos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lugar, receptáculos e flor ali, Dan e Vinícius, que não, né? E aí, enfim, tô devaneando aqui na coisa do proposição, esquece, volta para... Não foi proposital necessariamente, mas foi um pouco a vontade de ir se construindo, assim, né? Ou de deixar acontecer, ou de ceder, né? Porque quando a gente vai propor alguma coisa, a gente se apega muito fácil, né? Muito fácil, né? A gente já chega com uma vontade, com uma expectativa e tal. E aí tem uma pergunta que eu vou fazer sempre quando o Vinícius estiver presente, porque ele é bom para responder essa pergunta. Tá, mas como é que o Vinícius falou uma vez? Deixa eu lembrar da frase. Perdi, passou, escapou. Passou aqui e escapou. Mas tem uma coisa de... Perdi o fio. Fui atrás do Vinícius e perdi. É uma coisa que o Vinícius falou que foi genial. Eu vou lembrar, tá? Daqui a pouco ela volta e eu falo. Mas isso, assim, né? Como pensar que a diferença talvez seja uma proposição, e aí entra um pouquinho, talvez, na minha pesquisa, assim, né? Só que ela é uma proposição não humana, né? Tipo, ela não é ela não é tipo eu ser bípede ou eu não ser bípede, não, ela não tá ali, né? Não é essa a diferença. Ela é uma proposição e uma diferença, ou um gesto menor, talvez, ela acontece ali, né? E aí sim, ela se torna a proposição que tu quer seguir, ela dá qualidades e diferenças para aqueles corpos e tu segue, como segue ali os objetos ali, como segue
a atenção e a presença, enfim, né? De repente tu pode mover para ali, né? Enfim, não sei. Tô devaneando para vários lugares e não sei se se eu chego a algum lugar, tá? Pode passar a bola, Ju. Rodolfo, meu Deus, ele é isso, né? Quem conhece sabe. A gente adora. Quem mais gostaria de comentar? Gemerson, você levantou a mãozinha e baixou? Você quer falar alguma coisa? Sim ou não? Tá fechado o microfone. Aê! Fechou de novo. Foi. Escutam? Sim, pode falar. Agora fechou o microfone. Pronto, pode falar, tá aberto. Foi. Melhorou. Tá ótimo. Em relação à provocação, eu às vezes não sei se fui presenteado por quando eu fui fazer o estágio na escola e a gente ganhou essa possibilidade de ser os primeiros dentro de uma pandemia, de ir para dentro da sala de aula e usar os aplicativos e começar essa loucurada toda. E não que a gente esteja no final, mas eu acredito muito em todo um processo que fez a gente chegar aqui agora, que fez a gente estar aqui agora, mesmo forçando a vista, um olhando para o outro agora. E fiquei me perguntando na parte, a minha provocação não é nenhuma pergunta, adorei tudo, é na parte econômica. Como vocês, profissionais que estão trabalhando com isso, enxergaram essa parte econômica de quem dá aula contemporânea, dança de salão, jazz, como isso mudou a nossa rotina nessa relação dessa abertura de informações e como a gente vai prosseguir a partir de agora, né, com todas essas chegadas, porque de fato essa tecnologia não vai mais sair, ela vai ser cada vez mais aperfeiçoada. E como esses nossos corpos vão se comportar a partir desses novos procedimentos que a gente vai ter que ganhar. Então, eu me pergunto muito, a minha provocação é na parte econômica. Como esses processos que até então eram presenciais, tinham todo um formato, e com essa forma tecnológica vai ganhar novos rumos e novas acessibilidades, né? Então, sei lá, minha provocação, minha pergunta seria esse lado econômico. Como vocês estão vendo o lado econômico de cada um de vocês, assim? Não quero saber quanto cada um ganha, mas é como vocês estão vendo os profissionais que estão do seu lado. Quem teve que buscar, tipo assim, eu vou dizer porque foi uma coisa que eu escutei numa das lives que eu vi, que a gente tem falta de músico, porque muitos músicos que faziam eventos tiveram que buscar outros trabalhos. Eu tenho muitos amigos dançarinos que tiveram que parar de dar aula porque não adequaram, não se fecharam a isso. Então, a minha pergunta está muito nesse viés, né? Como a gente vai poder, a partir de agora, ter outros caminhos, né? E como vocês enxergam isso? Não que saber quanto as pessoas ganham não seja importante também, tá? Eu acho que todo mundo devia dizer quanto ganha, mas tudo bem, fica para depois esse papo. Eu sou da área da dança de salão também. E o muito que eu percebi, assim, é que alguém... Eu sou péssima com o nome, tá, gente? Eu sei que alguém falou disso mais cedo. De que a minha formação veio muito associada por conta da dança de salão ao estar com o outro, a pele do outro, abraçar o outro, estar junto, a presença e tudo mais. E eu percebi que pessoas que já estavam há mais tempo na dança de salão como profissionais ou então como pessoas que investem naquilo, ainda que aquilo não seja sua profissão,
que conseguiram mais ou menos se adaptar, assim. Então, começaram a fazer aula com pessoas de outros estados, aí às vezes não tinha com quem dançar, mas fazer aula sozinho, coisas assim. E que o público, em geral, não se adaptou a essa nova realidade virtual, justamente pelo menos, né, na dança de salão tradicional, por essa necessidade de um par e tudo mais. E aí eu vejo que muitas áreas das artes e da dança descobriu outras possibilidades com essas questões do online, mas para mim, a partir da minha vivência assim, na dança de salão, me reafirmou muito essa necessidade que eu ainda tenho, que morro de saudade, que é estar junto com o outro presencialmente, assim. De sentir o calor do outro, a pele do outro, de abraçar e tudo mais. Eu acho que a minha visão, a minha experiência de que outras áreas conseguiram encontrar outras possibilidades em que, não sei se suprir a melhor palavra, né? Mas outras possibilidades mesmo, e que eu não consegui encontrar muito, pelo menos na dança de salão. Não assim. Quer dizer, eu até consegui, mas muitas pessoas não conseguiram. A Cadu, aí a gente responde, tá bom? Pode ser? Fique à vontade. Bom, eu comecei a minha questão da carreira artística na dança, em projetos sociais. E hoje eu alinho ao serviço social que eu faço. Então, é todo um estudo voltado para a comunidade pobre, carente, que não tem condição financeira de pagar uma aula de dança, né? Porque a gente sabe que é caro. Eu faço aula, já fiz aulas em lugares que era muito caro. Então, hoje eu penso nessa questão mais socioeconômica, de que levar a cultura é importante, sabe? Então, eu lido com isso, mas também, como a nossa colega estava falando, eu tive que me renovar, me reencontrar em outras áreas, porque senão eu não ia ter como viver da arte também. Então, eu como drag queen, eu ganho mais como performer, então faço performances e artísticas, intervenções. Agora, mais pro lado da dança, ainda não. Ainda é um lado mais de estudo, de pesquisa. Porque a gente vê, assim, tem pessoas que chegam para mim, é incrível, assim, isso aquece meu coração, porque eu fico assim, tipo, ai, nossa, você dá aula de dança? Que lindo! Ai, eu queria muito, mas eu não tenho condições porque é muito caro. Eu tava vendo em tal escola aqui de Santa Catarina, tal, tal, tal. Eu digo, poxa, como um projetinho, tipo, daí eu criei, né? Criei um projeto estruturado, em artigo, tudo, voltado para essa comunidade. Então, eu já trabalhei com pessoas com deficiência, então, pessoas PCDs, cadeirante, já dei aula para pessoa igual a mim. Mas hoje eu lido com a TPC, terapia corporal. Então, terapia corporal é muito bom, assim, eu vejo um desenvolvimento muito grande nas pessoas, assim, né? E para elas, o retorno que eu tenho disso é muito bom. Agora, a parte financeira ainda falta, claro, porque a gente tem que ainda buscar. Eu não vejo, como eu digo, eu ainda estou em formação. A gente troca conhecimento, dá conhecimento, mas eu ainda estou em formação, então eu não me vejo pronto ainda. Eu explico isso para eles, tanto o vasto conhecimento que a gente tem e tudo, mas a gente nunca está 100%, né? Sempre falta aquela questão, um ponto, o quê? Que eu falo, ponto, que não tem ponto, que é o ponto que vai para várias áreas. E a performance foi um meio que eu achei de me encontrar e de começar a lidar com a questão financeira, que é algo do tipo assim, voltando nesse assunto, assim. Vini, Nanda e Alberdan? Acho que dessa vez vou eu, pode ser? Então, interessante. Eu vou relacionar mais com a pandemia, né?
acho que já Jamerson também trouxe um pouco disso, assim. Eu tenho experimentado vários modelos de aula e tipos de aula, um processo de formação também, da aula também, para mim, faz super parte do meu processo de formação. E daí, com a pandemia, eu também tive um princípio de hérnia também, e daí, né? Daí não podia nem tirar o raio-x, porque, enfim, toda aquela questão daquele começo, assim, foi... E foi muito interessante, assim, porque daí um rapaz que tinha feito uma oficina minha no Improviso da Música, que é aberta à comunidade, né? Um evento com contribuição espontânea, é um projeto de extensão aqui em Curitiba. Ele perguntou se eu estava dando aula, e daí, de certa forma, o chamado dele me fez voltar a dar aula, assim, né? E aí testar o online, assim. E daí eu comecei a propor essa questão da aula individual, e eu super me achei nesse lugar, assim. Um pouco porque, para mim, a relação entre consciência corporal, dança, introdução à dança, terapia também, mas eu falo, na verdade, mais entender que a pessoa pode ter experiências terapêuticas dentro de um processo pedagógico em dança, consciência corporal. Eu não estruturo a minha aula dizendo que é terapia ou que é terapêutica, enfim, mas eu trabalho com o processo de significação. E a partir do que a pessoa está vivendo e sentindo também, assim. Então, a pessoa está em processo de autoconhecimento, talvez também seja a palavra até melhor, assim. Mas eu não coloco foco nessas coisas também para enfim. Primeiro porque eu não tenho formação, eu estou aprendendo, né, um pouco o lugar, e segundo porque também eu até às vezes não dou nome para aula, né, em aula individual, assim. Eu pergunto que nome que a pessoa quer ter, assim, ou o que nome que ela traz, né? Eu falo, aula sob medida, introdução à dança, consciência corporal, enfim. Enfim, de certa forma, num primeiro momento, com a pandemia, teve uma demanda maior. Agora que a gente está no momento dessa coisa do híbrido, hibridização, então tem pessoas que não querem mais pensar em aula online e tal. E daí, enfim, estou propondo algumas aulas online individualmente, assim. Só que daí tem também o meu cansaço também, né? O meu cansaço, enfim, junto com o TCC, né? Junto com as questões da vida, emocionais também. É difícil, né? Enfim, e como a Cadu falou, a gente precisa divulgar, né? A gente precisa se colocar no mundo, né? Só que tá difícil se colocar, estruturar algo, né? De formato, sendo que as coisas estão mudando bastante, e também porque para cada pessoa a pandemia é uma pandemia diferente, né? Digamos assim. Tem pessoas que vivem, enfim, saindo bastante, né? Eu, por exemplo, minha segunda dose é só dia 19, assim, e eu ainda tô, tipo, eu digo a louca da pandemia, né? Tipo assim, quero encontrar pessoas, mas daí, tipo, primeiro eu tenho que ir aos poucos entender se a pessoa está se cuidando, porque também, né? A vontade é fazer um checklist, olha aqui, você encontrou alguém, né? Tipo, você usou máscara, tipo, não dá, né? Mas passa tudo pela cabeça, assim, do tipo... E daí, eu tô dando aula, enfim. E daí, o que eu quis trazer sobre a questão financeira é que no início da pandemia, com essa coisa do ficar em casa, teve uma demanda legal, assim. Eu consegui ganhar, acho que foi o que eu ganhei mais, assim. Também porque a aula individual tem um valor, né, mais substancial, às vezes. E, para mim, às vezes, uma aula em turma, como o valor é reduzido, às vezes eu dava aula para um, para dois, então o valor reduzido de uma aula em turma é menor do que uma aula individual que eu dou, por exemplo, né? Então estou pensando também essa questão desses formatos, assim, e manter o individual e como relacionar a questão da aula em turma com processos mais, enfim, substanciais também, mas ainda sinto muita dificuldade na questão de propor alguma coisa esse ano ainda. Nanda, Vini?
Ai, Gemerson, posso chorar agora? Posso chorar depois? Assim, eu sou uma pessoa que eu vou para cima e tal, mas nossa, é muito assustador, assim, eu dou aula desde 1999, para várias faixas etárias, dentro de escolas, né, escolas particulares, academias, né, de dança. E quando veio a pandemia, as coisas desmoronaram, né, um pouco, assim. Não sei como é que é nos outros lugares, assim, mas assim, o Rio de Janeiro, ele tem questões muito particulares, né, em muitos aspectos, incluindo uma competição muito ferrenha, que não é uma competição que se trata de qualidade, sabe? Mas é uma competição muito ligada ao capitalismo de aparência, sabe? Então, é muito complicado lidar com isso. Eu não tenho mais estômago, tá? Eu só quero te dizer isso. Eu não tenho mais condição de lidar com isso. Assim, então, o que aconteceu? Assim, quando veio a pandemia, os 4 empregos que eu tinha desapareceram, porque eu não me sujeitei, não podia me sujeitar a certas coisas de lugares que me exigiam a estar presencialmente, ainda forçando uma certa barra em dar aula, sendo que eu morava com meu pai idoso. Então, assim, muitos aspectos, eu não tinha um pacote de internet que segurasse uma videoconferência, não tinha muitas, né, muitas coisas. E aí eu fui me encontrando, assim, eu consegui terminar o meu mestrado, né, esse ano agora, no início do ano, mas eu fui tentando, né, me encontrar dentro dessas fissuras. E aí, eu falei na oficina, né, dentro dessa minha formação muito múltipla, mas tendo um enfoque, né, com a minha pesquisa, me comprometendo com a minha pesquisa, né, com as questões do corpo, da cena, das questões que de fato me interessavam ainda trabalhar, né, nisso, eu fui encontrando brechas em muitos lugares assim pensados, né? Sempre tentando colocar o movimento, o gesto, a dança, a reflexão ali para encontrar brechas de sobrevivência, assim. Então, se você me perguntar hoje, você está conseguindo manter? Não, eu conto com ajuda. Você está conseguindo dar aula? Não. Se você me disser dar aula de dança, se chegar e falar, sou uma professora, não. No momento, não. Assim, nem sei se hoje eu sou a mesma pessoa que continuaria a dar aula de dança, porque tem outras coisas, outras camadas muito mais complexas que a mim não me bastam uma aula de dança, entende? Não me interessa uma pessoa que chega e queira aprender mastigado e vai embora. Não, eu quero pensar junto, eu quero construir junto, eu quero entender aquele outro corpo junto, como se dá em relação. Então, eu estou procurando essas brechas em projetos, brechas em editais, que é outra coisa extremamente assustadora, porque com essa falta de política pública, aparece uma migalha de uma política pública e vem uma lista de 1000 concorrentes, assim, dentro de uma comissão de seleção que você não sabe como funciona, porque não temos transparência nos critérios de seleção, não temos transparência em nada, né? Estamos à deriva há alguns poucos anos nesse desgoverno, assim. E se já era complicado presencial, né, lidar com isso, assim, é surreal pensar de como ainda era bom antes e como era precário antes, né? Então, hoje eu encontro justamente essas brechas. Encontrei brechas dentro de um lugar onde eu faço grupos regulares de processos, né? Eu gosto muito de processos, então eu tentei encontrar mais essa brecha, né, no respiro. Abro periodicamente, né? Estou abrindo desde janeiro grupos de estudos, né, online, que passeiam entre teoria e prática de processos criativos para artistas, né, porque eu tenho essa ligação também em diversas áreas, e processos de criação em dança. E, paralelo a isso, eu cato os editais, eu me adequo os meus projetos às demandas dos editais e procuro também lugares que remunerem residências artísticas de criação de trabalhos,
E assim, na verdade, esses espaços assim são muito importantes que estejam sendo criados, sabe? Porque eles não que eles consigam garantir uma base para os profissionais, sabe, Gênesis? Mas eu acredito que a remuneração ela é uma valorização também, né? Hoje em dia eu cobro nem metade da tabela do sindicato por uma aula, porque eu sei que ninguém tem condições de pagar por isso, né? Imagina um preço cheio, né? Que a gente sabe que a gente ganha hora-aula, mas as escolas e as academias cobram de valores exorbitantes, né? E a gente não tem esse repasse. Então, na verdade, a questão financeira, se eu pudesse resumir, eu estou encontrando brechas para trabalhar. É isso, desculpa, mas eu acho que é importante também, tem muitos pontos, assim, isso é uma questão muito relevante, que a gente fala pouco sobre isso. Pois é, né? Essa questão é bem complexa. Acho difícil não ser pessimista também em relação a isso, porque eu não vejo assim muito futuro no que está acontecendo. Assim, a gente está vendo nos períodos mais sombrios, enfim. O que eu posso dizer é que a pandemia me fez perceber e me faz perceber cada dia mais o quanto a arte é vital. Isso se tornou muito escandaloso para mim, sabe? E eu não tenho muito interesse ou preocupação em continuar nesse ambiente aqui, sinceramente. Eu estou participando do evento com bastante felicidade de poder estar fazendo alguma coisa nesse momento, mas de maneira não desejo isso a ninguém. Assim, não quero que as pessoas possam voltar a ter experiências presenciais o mais urgente possível, porque eu percebo o quão isso é fundamental. Eu não quero parecer negacionista em nenhum sentido, mas eu acredito muito que a nossa atividade é importante. Acredito que, a partir do momento que os cinemas começaram a voltar, os teatros precisam voltar a funcionar também. Então, eu estou muito por essa causa, assim, acho que não como artista, assim, não posso colocar a importância do nosso trabalho em xeque, apesar de tudo que está acontecendo, assim, sabe? Então, esse mês passado eu fiz uma apresentação presencial em Maringá, na cidade de Maringá, que é um lugar onde já voltou algumas atividades, então a gente consegue observar pessoas usando máscaras, teatros com restrição, não usando a capacidade total. Então, acho que, assim, demorou para a gente começar a pensar as políticas públicas para que a nossa classe não sofra tanto assim com esse processo de interrupção tão profunda assim do nosso fazer, né? E como isso funciona também impacta de maneira econômica, né? Eu nunca tive muito essa experiência de ganhar por aula, mesmo porque minha formação é bem recente, né? Mas o que mais me impactou foi o fim dos festivais, das oportunidades que a gente tem de conseguir cachês nos circuitos, nos convites, nesses espaços que tem programação, né, mais frequente de apresentação. Então, isso eu sinto bastante falta. Acho que já tinha um problema muito grande de formação de público. Eu imagino que esse problema se multiplicou infinitamente. Então, acho que existem muitas coisas que a gente precisa recolher nossos caquinhos e começar, sabe, tijolinho por tijolinho, construir de novo as cenas, cada um nas suas cidades, né, para a gente retomar essa atividade tão importante, tão vital, tanto para nós artistas, quanto para a sociedade, quanto para o futuro, e isso é tão importante que eu percebo, às vezes eu tenho oportunidade de dar aula numa pré-escola, e ali tem crianças de 2 a 6 anos,
E uma criança de 2 anos, gente, essa criança de 2 anos viu teatro quando? Sendo que a pandemia está chegando quase, sabe? Então, a gente precisa retomar isso como algo muito importante para que exista, né, essa referência, né, para que as outras gerações possam ter oportunidade de conhecer um patrimônio da humanidade que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Então, enfim, a minha vontade é que a gente possa, de novo, fazer teatro, sabe? Estar em cena, dançar, enfim. Obrigada, gente. Caio? Oi, pessoal. A tela, para mim, quando eu me vejo, me vejo cortado, só metade do meu rosto. Eu não sei se para vocês aparece assim. A minha mão está aparecendo? Porque quando eu me vejo, a minha mão não aparece na tela, mas tranquilo, então. Todinho pra gente. Beleza. É alguma coisa do meu computador, provavelmente. Eu achei muito legal a pergunta do James. E o que o Rodolfo falou sobre a importância da gente saber quanto cada um ganha. Eu aprendi isso com o Rodolfo e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ter noção do que, né, dessa questão econômica, do que nos cerca e tal. E essa pergunta do James, ela é muito importante e ela me faz pensar no quão, pelas respostas que foram dadas, o quanto as nossas buscas, as nossas saídas são sempre individuais. Então, a gente acaba buscando saídas individuais, claro, porque a gente vive num sistema capitalista, a gente precisa pagar as contas e a gente segue por esse caminho. Sendo que a história mostra, tanto a história recente quanto a história, né, da humanidade, enfim, que essas saídas individuais sempre vão trazer a precarização do trabalho e do trabalhador. Então, eu também sou músico, que também é outra área altamente precarizada, que não tem nenhum tipo de, ou se tem, é muito pouca organização coletiva, né? Como a gente se organiza. Aqui mesmo, eu sou de Florianópolis, né? Aqui as escolas de dança de salão, que é a profissão que eu tinha antes da pandemia, eu costumava brincar disso, também as escolas de dança de salão, quando a pandemia começou, eu lembro que os donos de academia se organizaram, eles marcaram uma grande reunião, inclusive de pessoas que até não se dão muito bem, assim, eles marcaram uma grande reunião para discutir como a dança de salão ia, né, o que a gente vai fazer e tal. E eu me incomodei muito quando isso aconteceu, não por eles se reunirem, mas é porque os professores não se reuniram. A gente não se juntou e falou, tá, e aí, como é que vai ser pra gente? Então, a minha fala, que eu queria deixar de recado é isso aqui, talvez a saída individual é importante, a gente tem que sobreviver, mas que a gente teria que pensar de forma coletiva e como se organizar de forma coletiva. Vocês fizeram, antes de eu passar para a Camila, pensar em várias questões, porque antes da pandemia, né, eu dava aula de dança de salão, eu promovia bailes aqui em Salvador, além de ser professora. Só que como eu estava conversando com o Rodolfo antes da gente começar, eu tenho algumas questões de personalidade que preciso levar para terapia. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos medos, né, que foram construídos por relações de infância e de vida que fizeram eu ser como eu sou hoje. Eu entendo já isso. E é muito problemático. Eu sou aquela pessoa que eu preciso ter o controle de determinadas coisas porque eu sou muito medrosa. Eu sou a pessoa que eu tenho muito medo. Então, quando eu comecei a me envolver com a arte, com a dança de salão, eu escolhi algo que não me daria segurança dentro da realidade que a gente tem. E aí eu fui fazer a licenciatura e logo quando eu terminei a licenciatura, eu botei na cabeça que em algum momento eu teria que passar em um concurso para professora, que eu queria trabalhar com arte, mas eu queria também o fator segurança, né, entre aspas, bem grande aí. E aí, né, eu continuei trabalhando com dança de salão, conseguia me sustentar dentro da realidade, mas eu coloquei isso na cabeça como meta, né? E aí, em 2018, eu passei em um concurso no interior da Bahia, então eu tenho que fazer um transporte bem complicado, eu tenho que atravessar o mar, pegar um ônibus, pegar um Uber até o ferry boat, que a gente chama aqui ferry boat, não sei como é que vocês chamam aí, quando atravessa o mar. Atravesso o mar, pego o ônibus, um ônibus mais de 1 hora e vou para o outro lado, todo um processo. Mas foi, né, o que eu falei assim, não, tá, se eu ficar doente, tem um negócio aqui. Se eu não tiver algum outro problema, tem esse negócio aqui que tá certo, a dança não me dá isso. E aí, pensando muito no que Caio falou, foi uma busca individual.
Porque o desespero, o medo de não ter, o medo de não conseguir sustentar, fui essa busca individual e realmente, mesmo não sendo a sala de aula de danças em escolas e ambientes de ensino da dança, de salão, mas um ambiente onde eu estou trabalhando com arte, né? Eu sou professora de arte, não sou professora de dança, trabalho com a dança também, é um ambiente totalmente precarizado, porque a gente não se organiza nem nesse lugar. Enquanto professores, apesar de ter a PLB, que luta tal, mas nós não somos organizados. Ao ponto de Salvador hoje, tem um número de professores REDA, que é temporário, gigantesco, e teve um concurso em 2019 e eu estou na fila esperando para ser chamada e não sou chamada e estou atuando como REDA. E na pandemia sendo explorada, porque eu tinha que atender as demandas que a escola exigia, tinha que corrigir papel que era entregue para os alunos, que eles devolviam sem saber de onde vinha, com medo também de perder o emprego. Então, você acaba fazendo o quê? Precarizando e colocando sua vida em risco, né? E aí, eu pensando sobre tudo que vocês falaram, que tem a ver com a dança, aí Caio traz essa questão da precarização, aí eu penso enquanto professora licenciada em dança, que busquei esse lugar porque a dança não me dava sustento para uma segurança, bem entre aspas, mas eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, é chegar a dezembro e você pensar assim, meu Deus, todo mundo agora vai parar de vir para a aula porque vai pensar no Natal e só volta depois do Carnaval, e Salvador é depois do Carnaval, gente. Então, se o Carnaval for em março, eu vou ficar até em março sem dinheiro. Então, o que é que a gente faz? A gente procura esse individual que precariza. E eu posso dizer que se eu dependesse da dança de salão somente, não tivesse o concurso, não tivesse o REDA de Salvador, né, o temporário de Salvador, que eles não demitiram, ainda bem, né, mantiveram os professores dentro da precarização toda, mas mantiveram. A gente ainda agradece por isso, tá vendo, Caio? Que loucura. Mas se eu não tivesse, eu ia comer como? Né? Aí eu penso, eu ia comer como? Porque eu não tenho uma família base, estrutural, não tenho. Né? Minha mãe acaba dependendo de mim também nessa realidade, acho que muitos aqui devem ter a mesma sensação, a mesma realidade. Aí eu penso, a gente se submete à precarização por conta da outra precarização de onde a gente queria estar, que eu queria estar dando aula de dança de salão. Não que eu não goste da escola, mas a minha escolha era querer dançar ali, naquele lugar da dança de salão, é lá que me estimula, é lá que eu sou feliz, entre aspas, com todos os problemas. E aí eu penso que todas as pessoas que viviam apenas do baile, porque tem muita gente que vivia só do baile, os personagens dance, né, que aqui tem moda dos homens, meninos que oferecem o serviço de dançar no baile, né, que são contratados para isso, as pessoas que só promoviam baile, essa galera, vocês não têm noção, tinha gente que começou a vender comida, que do nada começou a vender comida, mandando mensagem, ô amiga, ajuda aí a divulgar, e às vezes eu comprava comida para estar ajudando o colega, né? Vai, manda aí, vamos comprar, divulgava, não sei o quê. Teve gente que começou a vender bolsa, teve gente que começou a fazer crochê, teve gente que começou... Então, eu fiquei pensando, né? A minha precarização aqui enquanto professora de escola pública, e a outra precarização, e aí tem uma terceira precarização, que é a dos editais. Veio um monte de edital, mas a galera não sabia escrever. A galera não sabia escrever para edital. A galera não sabia fazer um plano de curso, de aula, de projeto, porque a galera não passa por uma formação para ter acesso a isso. Então, assim, vocês agora me colocaram aqui que a cabeça está fervendo. Né? Eu tive amigos de dança de salão de pedir socorro, de mandar mensagem e falar assim, Jó, eu só confio em você, vou te pedir uma coisa, mas se você não puder, não tem problema. Vão cortar minha luz. Falei, manda aí, manda conta. Manda conta que eu não moro de aluguel, então eu posso te ajudar. Aí eu ajudei essa pessoa especificamente. Mas eu imagino o desespero dessa pessoa até chegar a falar comigo para pagar uma conta de luz. Então, assim, gente, a escola fechando, o bar onde eu promovi o baile do meio-dia de Salvador está aos pedaços, né? Eles não conseguiram manter nem o básico do bar. O bar está quebrado, quebrado mesmo, literalmente. Né? O tempo fez a frente dele destruir. Então, quando voltar, que a gente está voltando assim bem rasteiramente, nós estamos praticamente sem escolas de dança de salão. Eu estou falando de dança de salão especificamente, tá? Nós estamos sem escola praticamente, eu não sei onde é que a galera vai dar aula. Vai ter que recomeçar do zero aí.
né? Só 2 escolas se mantiveram de fato, porque são espaços que os donos são realmente donos do espaço físico, né? Não pagam aluguel. Então, essas 2 escolas sobreviveram. Mas os espaços onde tinha baile, praticamente todos fecharam aqui. As escolas que tinha gente que tinha acabado de abrir escola, também fechou. Né? Até agora, realmente, os bailes de fato não voltaram, os eventos de fato não voltaram. Então, assim, vocês fizeram eu fazer agora uma retrospectiva assim muito louca, eu estou falando demais, mas para vocês entenderem, né, que aqui também o problema está gigantesco, né? Teve pessoas que foram embora da cidade para ver se conseguem outras possibilidades, gente que voltaram para suas cidades menores, né, buscar o acolhimento da família, porque aí tem, pelo menos, né, um ovo todo mundo divide e come, aquela história, né, que juntos a gente consegue fazer alguma coisa. Mas é isso. Então, é uma precarização geral de quem não tem formação, de quem tem formação, de quem está atuando de um lado do outro. Claro que aí a gente vem aquela coisa que a gente não deve colocar em pauta, que é qual é a dor maior, a dor menor. Mas é uma precarização, né? Do serviço como todo. E aí eu fiquei aqui pensando nisso tudo. E como a gente se submete a uma precarização perversa, como a que eu estou agora, porque a gente precisa pagar a tal da conta, do tal do capitalismo que Caio também trouxe. Desculpa, mas é que agora eu entrei na mesma onda de Rodolfo e fui, né? Falando e falando. Mas fiquem à vontade para comentar. Como chegamos nesse assunto, né? Mas eu super te entendo, né? A gente vai... Essa coisa do dia, né, inteiro, tu vai... O pensamento tá nos lugares, assim, que tu já não sabe mais aonde que ele tá se dando conta. Mas pode. Agradecido por falar. Não sei se mais alguém quer contribuir, assim. Mas o que me chama mais atenção, além dessa mudança, né, são somente os editais e as leis de incentivo que fazem com que a gente meio que não só se molde, né, mas as arapucas que você vai encontrando são absurdas, entendeu? E não sei, assim, tô muito assim, quem eu posso, eu digo, você tá sabendo que tem lá um fundo para o artista de 5.500, mas você tem que não ter pego auxílio emergencial, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, você só pode pegar se tiver isso, se tiver aquilo outro. E é muito louco isso, assim. Mas, obrigado pelo depoimento, obrigado por tudo. É o que mais me incomoda em todo esse processo, trabalhando com dança há mais de 20 anos, assim, essa questão econômica hoje. E, como a José falou, muitos amigos tiveram que não só vender comida, né, não só vender bolsa, mas para onde a gente vai depois é onde eu também estou me perguntando, né? E dentro dessa pergunta, a minha provocação de TCC é bem básica, assim, mas eu acho bem divertido de passar para vocês. Vou aproveitar agora que já são 10 horas, o Rodolfo já está me olhando triste, que é essa coisa do silêncio, né? O que te faz ficar em silêncio e como transformar o silêncio... Oi. O que te faz ficar em silêncio, a primeira pergunta que eu me faço, e a segunda é como transformar o seu silêncio em ação e manifesto. Né? Eu peguei isso do Stênio Corrêa, que é um estudioso que eu estou acompanhando dos teatros negros, e é bem interessante essa pergunta que ele faz, e é isso que eu me deixo, assim, fico me perguntando, né, nesse silêncio que o Vini falou, né, da gente ver essa necessidade de uma ação e de um manifesto. É isso. Fique à vontade, Oberdan. Tô aprendendo o seu nome. Rapidinho. Só essa provocação de Emerson e ligando com a fala do Caio também, ao mesmo tempo que é importante a gente se encontrar, né, para não sermos silenciados também, né, porque é o que a gente também vive agora nos processos de desmonte, né, seja da cultura e etc. A importância de se encontrar, mas também a importância de considerar quão importante os vários outros setores econômicos são importantes para que a gente também
tenha, né, a circulação, né, então, por que eu estou falando isso? Porque um país do tamanho do Brasil, sem indústria, sem processos de inovação, tecnologia, sem a capacidade de produzir produtos, né? Porque a gente compra muita coisa de fora. O modelo econômico que a gente tem há mais de 20 anos é um modelo econômico que nos desindustrializa. Porque, mas eu sou artista, por que eu estou pensando nisso? Porque, por mais que a gente busque discutir a questão de recursos, etc., o modelo econômico, ele, por si só, já empobrece, né, a capacidade cultural do país, assim. Então, um pouco, agora pensando um pouco na lógica dos receptáculos, que às vezes a gente fica um pouco no nosso circuito, né, artístico, mas existe, né, a gente está numa cadeia enfim, a gente está numa rede, né, de várias camadas aí e de processos, né, porque e daí é a questão econômica mesmo, sim. Eu gosto de, enfim, quis falar isso um pouco porque às vezes é uma discussão que entra aqui também, né? E por mais que a gente tenha uma certa questão com a ideia industrial, o modelo, né, industrial, o capitalismo, etc., só que, enfim, isso constitui também, né, a moeda que a gente troca, que a gente tem, etc., né? Então, como é que a gente lida com essas outras lógicas também, né? Mas que fazem parte do que move, né? Do que move a gente também, o constitui um pouco, né? Enfim, é isso. É um processo bem complexo, né? Para a gente pensar, analisar, tentar se organizar. E pensando agora, né? Quantos alunos e alunas que eu tinha de dança de salão, minhas aulas não voltaram, não voltei com minhas aulas de dança de salão. Eu dava aula em uma escola chamada FUNSEB, Escola de Dança da FUNSEB, Fundação Cultural da Bahia, já ouviram falar? Ela é bem famosa aqui, porque tem um curso profissionalizante, muitas pessoas vêm para cá para estudar técnicas de dança afro, dança silvestre, técnica silvestre. Então, é uma escola, assim, muito legal, gente, maravilhosa. E a escola fechou, eu dava aula lá à noite, nos cursos que são pagos, né? Mas ela fechou, mas não fechou, desculpa por ter me expressado errado. Ela fechou nesse período, desculpa, nesse período. Ela é pública, então ela é do Estado, então ela não vai fechar de vez, espero eu. Ela parou seu funcionamento por causa da pandemia e eu dava aula nos cursos da noite, que é conhecido como os cursos livres, que tem uma taxa mais barata em relação às outras escolas particulares para a comunidade. Então, eu trabalhava com pessoas de todos os níveis sociais. Então, pessoas que ganhavam muito bem a pessoas que ganhavam muito pouco, eram autônomas ou que trabalhavam ali mesmo em Pelourinho, vendendo alguma coisa. Então, essas pessoas também tiveram um baque muito grande. Então, nem elas conseguiram voltar quando a gente tentou oferecer aulas online. Então, eu não tive um período efetivo para sentir esse espaço online. Eu só dei aula um período assim de 2 meses, foi um pacote que a gente fez para sentir, mas depois as pessoas também foram percebendo que a pandemia não ia passar e que estavam começando a ter problemas financeiros, né? Que aí, no primeiro mês, você ainda tem dúvida. Não, o trabalho ainda manteve, porque talvez volte mês que vem. Mas quando foi percebendo que não voltava mês que vem, que o bicho estava pegando, estava piorando, as pessoas começaram a segurar, porque eu não sei se mês que vem eu vou ter. Então, até hoje eu não voltei também, porque depois, quando começou a voltar, eu me senti insegura. Eu falei, eu não consigo dar segurança ainda para as pessoas. E eu tive essa oportunidade porque eu tenho os outros trabalhos. Porque se eu não tivesse, com certeza eu ia me arriscar, eu ia dar um jeito, porque é o sistema que força a gente a ter que ir, né? Gente, eu vou dar só mais 5 minutinhos. Rodolfo, não me bata não, viu? Eu pego você daí. Então, 5 minutinhos para se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu já vou fechar minha fala pedindo a vocês que me levem com vocês para onde vocês forem. Se souber de alguma coisa boa, me avise, me adicione no Instagram, vamos nos seguir, porque a onda agora é essa, a gente precisa se conectar. Vini, já estou seguindo o Vini. Vini já está me seguindo, eu vi lá. Então, para a gente poder trocar também outras informações, né? Porque essa conexão também foi bem importante. Talvez eu não encontrasse com vocês se não tivesse esse evento online.
né? Então, que bom que eu estou conhecendo vocês, me aproximando. O Rodolfo chegou na minha vida e a Clau, através desse momento virtual, das nossas inquietações que nos aproximou. Então, eu também queria agradecer por estar aqui com vocês, pelo convite, Rodolfo, pela oportunidade, né, de estar crescendo aqui com vocês, compartilhando, dividindo, somando, fazendo tudo isso. Então, muito, muito obrigada. Vocês são pessoas maravilhosas, a energia incrível. A gente já vai, mesmo do distante, a gente sente, né? Não tem jeito, a gente vai percebendo aquela coisa gostosa. Então, agradeço. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, já estou fechando, viu, Rodolfo? Brigue comigo, não, que eu estou em Salvador, senão você não vem aqui. Comentei com a Juscelia esses tempos que não sei se eu comentei contigo, mas comentei com alguém assim, falei, cara, eu me sinto muito mais próximo e com muitos mais amigos virtuais, por exemplo, né, tipo a Juscelia virou minha amiga do último ano e meio, assim, do que eu sentia de pessoas que eu convivia diariamente, assim, né? Tipo assim, parece que eu nem tenho assunto com a pessoa e, tipo, depois de um ano e meio, talvez tu não tenha assunto mesmo, né? Não se sinta estranho por isso, né? Mas é doido, assim. E aí, sabe aquela coisa que tu pega o WhatsApp e fala, para quem que eu vou mandar essa piada? Para quem que eu vou, sabe? Tipo assim, não me vem na cabeça as pessoas que eu passava todo dia, me vem na cabeça quem eu tô conversando virtualmente esse um ano e meio, assim, sabe? Queria aproveitar para agradecer também. Então, acho que foi uma experiência bem desafiadora, mas foi bom dividir o sábado com vocês durante esse dia nessas experiências. E percebo muita generosidade em muitos momentos, muitos momentos. Acho que esse evento todo mostrou muito generoso das pessoas que estão participando, dos propositores, o próprio evento foi muito generoso conosco. Então, eu quero deixar meu agradecimento. Espero que esse tipo de iniciativa possa só se multiplicar. Gente, esse gatinho ali, gente, de Oberdão, para ali, preguiça, oh meu Deus, coisa mais fofa. É o Dance Cat. Dance Cat. Então, meus amores, eu agradeço. Amanhã tem mais, segunda-feira tem mais, né, Rodolfo? Eu não sei que sempre que acontece evento eu penso assim, não, eu vou fazer de uma maneira que eu não vou ficar cansado durante o evento, né? E Não tem como. Eu tô no final do segundo dia falando, gente, a primeira coisa que eu vou fazer quando desligar aqui é baixar a cabeça e eu acordo amanhã, porque eu não quero nem ir até o quarto. Já fica aí, já acordei, já ligo o celular, o computador amanhã de manhã. Mas quem de hoje quiser vir amanhã, sinta-se convidada, convidade. Venham. Foi tão legal. Acho que o Vini veio ontem um pouco mais. Quem mais? A Fê. Não sei se mais alguém teve esse cruzamento entre as duas atividades, né? Se fosse presencial mesmo, isso ia se misturar, né? Mas é isso, gente. Eu também quero agradecer. Eu aprendi muito com vocês hoje. E só tenho a agradecer e a gente vai seguir. É isso, agora é moda seguir. Então, todo mundo se seguindo no Instagram, compartilhando seus trabalhos, todo mundo se ajudando, porque é como trouxeram aqui essa ideia do coletivo. E é muito importante. Nós, como artistas, tem que ter o coletivo junto, assim, dando um força pro outro, porque o que eu vejo muito hoje em dia é isso, é a rivalidade no meio. A rivalidade é o que destrói, assim, tanto como performer, que eu vejo muito, mas também de professores com alunos, ou alunos com professores, enfim. A ideia de coletivo é o que ajuda, que une a gente. Queria só agradecer o evento todo, vocês, essa mesa. Muito obrigada por tudo. Rodolfo, sim, eu super te entendo, fiz uma amizade totalmente virtual ano passado, já fizemos projetos, já escrevemos artigo, já estamos com outros projetos, e
Enfim, Jocélia, quero morada, quero abrigo quando voltar o Anda presencial aí em Salvador. Menina, é verdade! Gente, venham, venham, venham. Por favor, venham para Salvador. Já sabe que aqui tem lugar. Oba, oba. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Viu? Obrigadão mesmo. Então, tchau, coletivo. Todo mundo dando tchau ao mesmo tempo. Tchau. E o Rodolfo Valeu, vai gente. desligar. Beijos. Descansem. Beijo. Tchau. Obrigado, Jô, Fê, Cá.